Olá, vamos dar aqui continuidade ao conteúdo sobre números inteiros. Então, peguem um caderno de vocês e anotem as informações a seguir. Sou a professora Mara Gardenha e vou dar início à nossa aula. Bem, a aula de hoje eu vou falar sobre reta numérica. Um dos recursos usados para a localização dos números é a reta numérica. Aqui eu tenho dois exemplos que lembram uma reta numérica, uma fita métrica e uma trena. Uma régua também é um exemplo que lembra uma reta numérica. Como é que eu faço para construir a reta numérica? Primeiro passo, desenhamos uma reta R e escolhemos um ponto O qualquer da reta, ao qual iniciamos o número 0, denominado origem. Então, olha aqui, ó, vamos fazer. Primeiro a gente vai desenhar uma reta R, certo? Desenho uma reta R. Aí, nessa reta R, a gente vai escolher o ponto O. Esse ponto O vai estar localizado no 0. Esse 0 aqui é onde a gente determina a origem. Quando a gente vai desenhar uma reta numérica, mais ou menos o 0 é como se fosse o meio, certo? Da reta numérica. É como se fosse o meio dessa reta. Segundo passo, escolhemos um ponto dessa reta à direita do ponto O. Então, aqui vai estar à direita do ponto O, e a esse ponto associamos o número mais 1. Determinamos, assim, uma unidade de comprimento e o sentido positivo da reta. Então, aqui, ó, vamos desenhar a reta R novamente, e aí do lado direito, nós vamos colocar o número mais 1, certo? Do lado direito, vamos colocar o número mais 1. Aqui vai determinar uma unidade de medida, pode ser 1 centímetro, 2 centímetros, 1 quilômetro. É uma unidade de medida de comprimento. E aqui eu tenho o sentido positivo dessa reta. Então, o que está à direita do 0 é o sentido positivo. Terceiro passo. Partindo de O, que é associada ao 0, colocamos essa unidade de medida, essa unidade de comprimento repetidas vezes, da esquerda para a direita ao longo da reta, determinando assim a localização dos pontos associados aos números positivos. O que isso quer dizer? Nós vamos novamente construir essa reta. Fiz no segundo passo o número 1 e a gente vai seguir as numerações. Mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. E aí, o que você vai ter que observar? Cada uma desses espaços aqui, ó, cada um disso aqui é uma medida, certo? Isso aqui são medidas. E esses espaços aqui precisam ter as mesmas medidas, ok? Cada um desses espaços aqui possui a mesma medida. Quarto passo. Usando a mesma unidade de medida de comprimento, medimos distâncias à esquerda do 0 e localizamos o número 1, o menos 2 e assim por diante, denominando o sentido negativo da reta. Então, vamos aqui, ó, do lado esquerdo do 0, eu tenho um sentido negativo da reta. E aí você vai escrevendo, ó, da direita para a esquerda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aí você pode completar. Tanto o sentido negativo quanto o sentido positivo é infinito. Veja a seguir algumas aplicações da reta numérica. A reta numérica seguinte indica posições de um avião em relação à cidade de Brasília. O avião voou na rota oeste-leste. Os números positivos são usados para indicar distâncias a leste e os números negativos para designar distâncias a oeste de Brasília. Veja. Então, aqui, ó. Então, eu tenho uma reta numérica que indica posições do avião, certo? Em relação à cidade de Brasília. O avião voou na rota oeste-leste. Os números positivos são indicados para indicar as distâncias lestes. Os números negativos para designar as distâncias oeste. Então, aqui é apenas um exemplo, certo?
A reta numérica abaixo representa altitudes e profundidades em relação ao nível do mar. Lembra que quando eu falei que altitude é quando está alto, acima, e profundidade está abaixo, em relação ao nível do mar. Os números positivos são usados para indicar as altitudes e os números negativos para indicar as profundidades. A reta numérica não precisa necessariamente estar na posição horizontal. Nesse caso aqui, a reta numérica ela está o quê? Na posição vertical. No exemplo anterior, eu coloquei na posição horizontal. Aqui, nesse caso, está na posição vertical. Então, aqui, ó, acima do zero, eu tenho o quê? Os números positivos. Abaixo do zero, eu vou escrever os números negativos. Observe agora a reta numérica em que os pontos A e P estão em destaque. Então, aqui eu tenho essa reta numérica e eu tenho em destaque os pontos A e o ponto P. Em uma reta numérica, cada ponto destacado é chamado de imagem geométrica do número inteiro. Então, esse ponto A e esse ponto P é chamado de imagem geométrica. O ponto A é a imagem geométrica do número mais 2. Olha aqui, ó, é a imagem geométrica do número mais 2. O ponto P é a imagem geométrica do número menos 4. Cada número inteiro é chamado de abscissa do ponto correspondente. Então, nesse caso aqui, o mais 2 é a abscissa do ponto A e o menos 4 é a abscissa do ponto P. Bem, aqui é uma pequena revisão sobre o que foi estudado já por vocês no ano passado sobre reta numérica. Na atividade de vocês, vamos aprofundar mais esse conteúdo, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês.